irmãos abrirem suas Bíblias comigo em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 41. Dando continuidade às nossas pregações em Gênesis, estamos aí chegando aos últimos capítulos do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 41, a exposição será do verso de número 37 até o verso de número 57. Ouçam, irmãos, com atenção a leitura da palavra do nosso Senhor. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, ó Pai, chegamos ao momento em que a Tua palavra ela será explicada, pregada. Peço ao Senhor, meu Deus, que neste momento o Senhor se agrade de me usar na pregação da Tua palavra. Ó Deus, apesar das minhas fraquezas todas, que o Senhor me conceda graça, que o Senhor me conceda intrepidez, que o Senhor me conceda ousadia, Senhor, ao falar, ó Pai, e pregar a Tua palavra. Que aqueles que aqui estão, Senhor, possam estar atentos àquilo que o Senhor tem a dizer através da Tua palavra, possam ser exortados por Ti, possam ser instruídos por Ti, possam ser, ó Pai, encorajados por Ti. Ó Senhor, faz isto, Pai, através da Tua palavra.
que o teu nome seja glorificado, ó Pai, neste momento e sempre, para todo sempre. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós temos contemplado e temos visto como o Senhor Deus tem graciosa, poderosa, soberanamente conduzido a vida do seu servo José. É com ele que nós temos caminhado aqui nos últimos domingos e nós temos visto como em meio a tantas confusões, em meio a tantos problemas, o Senhor tem sustentado o seu servo. Nós já vimos que este servo José, servo de Deus, ele enfrentou realmente grandes problemas desde a sua própria casa, no seu próprio lar, junto àqueles que eram seus irmãos de fato. Ele acabou sofrendo. Ele era o filho amado do seu pai, Jacó, mas então alguma coisa acontece um problema e de fato um conflito, seus irmãos já não olham para ele de modo favorável, mas estavam chateados grandemente com o próprio José. E José não se importava muito com aquilo não, parece que ele até mesmo acabava provocando a ira dos seus próprios irmãos. E nós vimos que aquilo que começou com um olhar de chateação ou indiferença para o próprio José, que se exibia com a sua túnica e tantas outras diante dos seus irmãos, aquilo que começou no coração dos seus irmãos foi conduzido a um discurso, a uma conversa, planejando tirar a vida dele, e então eles foram realmente à prática. Pensaram então em criou aquele mal que intentaram fazer, e nós vimos então que José acabou sendo vendido para o Egito. Vimos que vai para a casa de um homem, e lá ele começa a servir como um mordomo, ele assume a responsabilidade com o cuidado da casa daquele homem. O chefe comandante da guarda. E o que acontece é que nós vimos, há um problema. A esposa do homem então passa então, mais à frente, cobiçar José. Nós começamos a ver problemas vários na vida dele, né? Então, ele é levado ao cárcere, e então, depois disso, ele está lá sofrendo, ele passa um bom tempo lá, em determinado momento, ele se depara com dois homens que têm dois sonhos diferentes. Estes homens estão desejando, como era comum naqueles dias, que alguém interpretasse os seus sonhos, mas não havia quem interpretasse os seus sonhos. José, então, percebendo a angústia no rosto desses homens, vai até ele e então pergunta, eles apresentam os sonhos, José interpreta. Só que nós vimos, o fim de um era realmente um foi morto. O outro, então, foi restituído ao seu posto, o copeiro-chefe. José desejava, então, sair dali. José fala com ele e diz, olha, quando você for restaurado ao seu posto, lembra-te de mim, eu estou aqui, eu não sou culpado de absolutamente nada. O texto, então, vai nos dizer, no final do capítulo 40, o homem esqueceu de José. Passaram-se 2 anos. José lá, preso. E então, em determinado dia, nós vimos na última exposição que o faraó ele passa a ter um sonho. José, então, é aquele que está preso no cárcere e então nós veremos que este homem tem um sonho, ele fica grandemente perturbado. Ele procura pessoas que possam interpretar os seus sonhos, mas ele não encontra quem conseguisse interpretar o seu sonho. Na realidade, aqueles homens estavam tentando interpretar os sonhos do faraó, mas eles não apresentavam nenhum tipo de interpretação que trouxesse ou levasse paz ao coração do faraó. Só que então o copeiro-chefe recordou de algo que aconteceu. Ele se lembrou de um jovem hebreu que interpretou o seu sonho. E exatamente tudo aquilo que o jovem havia dito aconteceu na vida dele. Vimos então que Faraó manda aquele homem sair de lá, ele é conduzido até Faraó e ele interpreta o seu sonho. Ele vai dizer a Faraó, olha, as 7 vacas magras que engoliam as 7 vacas gordas e as 7 espigas mirradas que engoliam as 7 espigas cheias
7 vacas magras representam aí 7 anos de escassez. E vocês também terão mais 7 anos de abundância. Na realidade, eles terão inicialmente 7 anos de grande abundância e posteriormente 7 anos de grande escassez. José então interpreta o seu sonho, diz que o Senhor se apressa em fazer aquilo e logo em seguida ele vai dar algumas instruções para este homem. Ele vai dizer, é bom que você escolha alguém que possa administrar devidamente estas coisas, para que tudo possa ocorrer bem. E é interessante, meus irmãos, que nós veremos como isso acontecerá aqui. Que este jovem que aconselha então a Faraó, algo na vida deste jovem passará a ser percebido com mais clareza, como nós veremos aqui a partir do versículo de número 37. Como o Senhor, então, em sua providência, irmãos, vai tirar alguém de uma condição de humilhação e o exalta a uma posição muito grande no meio do Egito. E como o Senhor vai revelar em meio a tudo isto os seus propósitos, sobretudo, irmãos, propósitos redentores para o seu povo, tirando José do cárcere e conduzindo-o a um posto realmente excelente naquele contexto. Providência de Deus para a vida do seu povo. O versículo número 37 vai iniciar nos dizendo o seguinte: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Notem o que acontece então. Nós sabemos, José, como acabei de dizer, aconselhou aquele homem sabiamente e eles então ouviram os conselhos de José e eles consideraram como um conselho bom. Não somente foi bom para o próprio Faraó, mas foi agradável também a todos aqueles que eram seus oficiais naquele contexto. Então notem que José realmente ele deu um conselho que foi muito oportuno naquele contexto. E é isto que vai revelar que ele realmente possuía sabedoria. Era um jovem, meus irmãos, que nós temos visto como o Senhor vinha preparando ele para aquela ocasião. Era um jovem que ainda precisava ser moldado, preparado, aperfeiçoado pelo Senhor na escola do sofrimento, para ele poder ser alguém instruído para conduzir todo este processo. Então o conselho foi agradável, eles notam que aquilo realmente é algo bom. E é interessante a resposta de Faraó, não é, diante dos oficiais a respeito de José. Vejam que coisa impressionante. Ele vai dizer no verso 38, disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Opa, o Espírito de Deus? Exatamente. Interessante, irmãos. Ele notar e falar aqui acerca da habitação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, num homem chamado José. Ele nota que ele é alguém cheio do Espírito do Deus. De que Deus, irmãos? Lembrem-se, Faraó ele era considerado como um filho da divindade, como um próprio Deus. E eles possuíam a devoção a vários deuses. Eles olham para José, que havia declarado antes com muita firmeza: Deus haverá de dar o significado. É o Senhor quem fará isto. Ele vai fazer uma defesa exclusiva do único Deus vivo e verdadeiro, e Faraó, nesta ocasião, reconhece que, de fato, Deus estava com José. Nós não encontramos isso explicitamente aqui, não é? Deus com José, mas implicitamente no reconhecimento de Faraó sobre a vida do próprio José. Anteriormente, ser dito com frequência acerca dele. Deus era com José, Deus era com José, Deus de fato sempre foi com José. E isto era nítido na vida dele, e aqueles que estavam ao seu redor conseguiam contemplar com os próprios olhos que esta era uma realidade acerca da vida dele. É interessante, irmãos, nós percebemos isto, porque veja,
trata-se de um homem ímpio. Trata-se de um homem que não tem temor de Deus, realmente. Ele não era alguém salvo, não era alguém da família, da aliança, não. Era alguém distante. Quando nós pensamos acerca disto, meus irmãos, nós podemos pensar acerca de nós também. Porque trata-se aqui de alguém que está observando, de alguém que está ouvindo conselhos dele, de alguém que percebe que é algo diferente. E veja, isso deveria ser percebido na nossa vida também. Aqueles que estão ao nosso redor, que semelhantemente a Faraó não conhecem a Deus, deveriam ver em nós, na nossa vida, as palavras por nós, que há algo diferente em nós. Que eles podem dizer assim, talvez possam não dizer assim, o Espírito Santo de Deus habita nessa pessoa para ela ser assim, mas eles podem dizer, essa pessoa é de Deus. Essa pessoa conhece a Deus. Porque a vida dela, a conduta dela, a forma que ela responde às adversidades nesta vida, a forma que ela responde ao que está acontecendo no mundo ao nosso redor, a forma que ela lida com os seus negócios, a forma que ela cuida da sua família, a forma que ela fala comigo, o modo que esta pessoa vive, revela temor a Deus. Será que alguém poderia dizer isso acerca de você hoje, meu irmão? Olhando para você e dizer assim, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança é de Deus. Eu vejo que esta pessoa é de Deus. Meus irmãos, isso deveria ser evidente para o mundo na nossa vida. Eles deveriam ter uma luz brilhar em nós, que é diferente daquilo que está no mundo, porque o mundo, na realidade, está mergulhado em trevas. Então, o homem ao redor ímpio, ao contemplar a nossa vida, deveria ver na realidade, irmãos, Cristo em nós. Porque nós somos aqueles que são chamados a andar semelhantemente a Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não deveríamos ser conhecidos por outra coisa. Deveríamos ser conhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Mas o que acontece é que, lamentavelmente, irmãos, ao nosso redor e na nossa vida, nós falhamos muitas vezes miseravelmente. Nós revelamos a corrupção muitas vezes. Damos um mau exemplo. E somos uma vergonha muitas vezes para o Evangelho do nosso Senhor. Meus irmãos, é a glória do nosso Deus que está em jogo em tudo. A glória do seu Evangelho. E nós que dizemos conhecer Deus, devemos, de fato, irmãos, buscar na nossa vida, em tudo, manifestar a glória dele. Deveríamos realmente nos entristecer por todas as vezes que fizemos algo que é contrário à sua vontade e que envergonha o seu Evangelho. Que faz com que os homens olhem para nós. Se for para ser crente desse jeito aí, se for para ser crente desse jeito, eu não vou ser, não. Não, irmãos. Deveríamos ser como Cristo. Fomos salvos por Cristo. E então isso deveria ser, de fato, revelado em nossa vida. Eu não sei o que os homens pensam acerca de você quando estão com você, mas comigo, conosco, mas que eles possam ver Cristo em nós. E eles só conseguirão ver Cristo em nós, que Deus está conosco, se nós vivermos de fato segundo a sua palavra. Amando os seus mandamentos e vivendo também segundo os seus mandamentos. José foi percebido. Faraó olhou para ele e disse para ele, e perguntou, como que afirmando, acharíamos porventura um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Mas então, irmãos, o texto continua, verso 39 vai nos dizer o seguinte, depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então veja, não há somente um homem sábio aqui. Faraó parece ser alguém também muito sábio, viu?
Ele percebe a situação, ele percebe o contexto, ele vê que a instrução é boa, ele percebe e reconhece que o Deus do próprio José é um Deus que é sábio. E que é um Deus que concedeu também ao próprio José sabedoria. José anteriormente havia dito isto. Ele vai falar sobre José, que José seria aquele que interpretava sonhos. José vai dizer assim, não sou eu não. É Deus quem faz isto. É Deus quem dará a interpretação do sonho. Aqui ele vai falar a mesma coisa. Ele vai dizer, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Vejam, meus irmãos, ele vai reconhecer também aqui em José, graças ao próprio Deus, uma sabedoria e um juízo no lugar. Porque, meus irmãos, isso realmente é algo próprio, né? José, ele temia Deus e conhecia Deus. José certamente era alguém que amava o seu Senhor. E José, então, como alguém que ama o seu Senhor, que teme ao seu Senhor, que bebe da fonte do seu Senhor, da revelação do seu Deus, ele não poderia não ser ajuizado e sábio. Não poderia não ser. E isto é percebido por este homem naquele momento, e são atributos que são fundamentais na vida daqueles que de fato conhecem a Deus e estão crescendo na sua vida. Isso aqui certamente não poderia ser dito acerca do José do capítulo 37. Jovenzinho lá, de 17 anos. Está aqui José com com 30 anos de idade, né? Tá um homem mais amadurecido. Eu estou com quase 30. Tem muita coisa para amadurecer. Como todos nós, meus irmãos. E se tem uma coisa que faz com que o homem amadureça, que o homem possa crescer. O homem, quando eu digo homem no sentido genérico, viu? Homem e mulher, todos nós. É quando nós passamos pelo que José teve de passar. Veja, José, ele passou, irmãos, por muitas e muitas aflições. Ele foi educado, ele foi formado nesta escola. Que é a escola que nós geralmente não queremos nos matricular, não. Sabe aqui, escola do sofrimento. Primeiro, eu duvido. O cara diz assim, peraí, eu sou o primeiro, viu? Bota meu nome aí, primeiro da lista, na escola do sofrimento. Ninguém quer se inscrever nessa escola. Mas o fato é, o Senhor é quem nos coloca nela. Não tem essa questão de escolha, não. Ele nos coloca, mas ele nos coloca com um propósito, irmãos, que nós pensamos assim, puxa, será que isso vai ser bom para a minha vida? Meus irmãos, se é um Deus que é infinitamente sábio que conduz o mundo, se é um Deus que é infinitamente sábio que conduz a tua vida, e é um Deus que é também infinitamente bom, você tem dúvida ainda que aquilo que Ele coloca na tua vida vai ser bom? Ainda que, aparentemente, meu irmão, pareça que só exista trevas e confusão. O Senhor é quem tem conduzido. E isso para de fato o nosso bem, para o nosso aprendizado, para que possamos então, no meio de tudo isto, até mesmo nos voltarmos para Ele, confiando nele, vivendo na dependência dele. Às vezes é isso que tem que acontecer. Porque às vezes a gente está no nosso conforto e vivemos como se fôssemos independentes de Deus. E o Senhor faz assim, eu vou te humilhar agora, que tu vai ter que aprender a depender de mim. Tu vai ter que aprender a confiar em mim. E saiba que em meio ao teu sofrimento, eu quero te amadurecer na vida. O sofrimento, os dilemas, as dificuldades, tudo isto vem para um propósito bom. Agora está aqui um homem ajuizado e sábio, de uma sabedoria que só pode ser encontrada em Deus. Ele não era alguém sábio aos seus próprios olhos, como nós lemos em Provérbios capítulo 3, verso 7. Não. Ele era alguém humilde. Ele era alguém que sabia que aquilo que ele falasse não vinha dele, é do próprio Senhor. Então notem que ele era alguém que realmente se humilhou, irmãos. Ele se coloca numa condição e numa postura de servo humilde. Mas um homem sábio. Alguém que sabe se utilizar do que acontece ao seu redor,
fundamentado então no que diz a palavra de Deus, ele vai conseguir aplicar devidamente a palavra a cada circunstância da sua vida. Isto é um homem sábio. Ele vai pegar o seu conhecimento teórico todo, vai observar a realidade da sua vida e ele vai saber dosar devidamente as coisas na sua caminhada. Mas nos falta muito isso, irmãos. Nos falta muita sabedoria. Mas é exatamente isto que nós precisamos na nossa caminhada. Mas nós só conseguiremos ser homens e mulheres ajuizados e sábios se nós formos como José, alguém que de fato teme a Deus e conhece a sua vontade. Você só vai conseguir viver de um modo sábio neste mundo, ajuizado, reto, se você conhecer a revelação da vontade de Deus. Não basta vir somente no domingo, sentar aqui, ouvir uma pregação, voltar para casa e pensar que isso aí é suficiente para fazer você de alguém sábio e profundamente temente a Deus. Isso vai ser revelado na sua vida diária à medida que você se aproxima de Deus, particularmente lendo a sua Bíblia, meditando na Escritura Sagrada, no tempo de comunhão e devoção a Deus, clamando ao Senhor por sabedoria, para que você possa viver de um modo que seja agradável a Ele. José não é somente percebido como alguém em quem Deus habitava, com quem Deus estava, mas ele era também alguém que possuía sabedoria. E ele vai reconhecer, não tem ninguém aqui. Ele vai se incluir, viu? Nem ele era sábio, assim como o próprio José. Reconhecendo então que José é sábio, o que este homem faz? A partir do verso 40 vai nos dizer: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, ele vai confiar a José tudo. Ele vai dizer, quando eu estiver no trono, aí sim eu sou maior do que você. Mas o resto, a autoridade está com você. Eu confiarei toda a minha autoridade a você, José. E ele vai dizer ainda que ele vai ser autoridade sobre todo o Egito. Ele então vai assumir esta posição. E então ele vai fazer algumas coisas com José. São figuras, são ações, atos que marcam, de fato, a ascensão de José a esta posição e também um reconhecimento público de José como uma autoridade no Egito. Ele vai dizer assim, verso 42, então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Então o anel de sinete, que tinha a marca, a insígnia do próprio Faraó, era aquilo que selava com autoridade tudo. Então, ao que aquele anel fosse colocado e aplicado, o selo de Faraó é a autorização de Faraó, é a autoridade. Então, ele estava conferindo a José a autoridade sobre o Egito com o anel de sinete. Ele tira da sua própria mão e coloca nas mãos do próprio José. Então, poderíamos dizer assim, toda a autoridade foi dada a José sobre a terra do Egito. Mas não somente isto. O texto ainda vai nos dizer o seguinte. Ele vai, para José, colocar o anel de sinete na sua mão e ele também vai vestir com roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Então aqui são vestes, não é? Da realeza. Então ele vai dizer aqui, ó José, você vai se vestir deste modo aqui. Provavelmente José tirou aquela roupa que ele botou, né, quando está saindo da prisão. Não, isso aí não. Isso aqui é que é roupa de gente que cuida de coisa grande como o Egito. Colocou um colar no seu pescoço. Recordem-se, mais uma vez, sempre na vida de José tem vestes envolvidas aqui. É a veste que o seu pai dá no início, que os seus irmãos tiram, melam com sangue. Depois José está vestido de novo. A esposa do Potifar vai, pega e arranca a sua roupa, depois ele está preso, aí ele se veste novamente, e agora ele está diante do faraó, e agora dão mais uma outra roupa a ele. Então notem que parece que a vida de José está sempre envolvendo vestes, túnicas, e agora mais uma vez, vestes esplendorosas, né?
coisa de fato grande na vida dele. Outra coisa, verso 43, e fê-lo subir ao seu segundo carro. Então tinha um carro do faraó que ia à frente, e então o carro de José vindo atrás. E o que é que ele fazia? Ele, como que pessoas diante dele, arautos, iam diante do rei, e como que dizendo assim, para todos que estavam diante, inclinai-vos. Porque quem é que está vindo aí? Quem está vindo aqui atrás é o Senhor. E quem é que está sendo apresentado publicamente diante de todos? José. José é autoridade sobre o Egito. E então ele vai conduzir todos eles deste modo, deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Verso 44, disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Então, aqui vocês notam, irmãos, este homem, ele ao perceber a sabedoria de fato de José, ele vai confiar toda a administração do seu reino ao próprio José. Todos agora sabem quem é José, reconhecem então a sua autoridade pública e agora ele tem de receber um outro nome. E um autor, irmãos, comentando esse texto, ele vai dizer assim, nós podemos perceber uma ascensão na vida de José. Da humilhação à exaltação, mas ele vai dizer, mas ainda assim ele está passando por situações que não são tão agradáveis. Ele ainda está no Egito, mas não somente isto. Ele vai receber um nome pagão, ele vai receber por esposa alguém que ele não escolheu. Ele teria de se sujeitar a isto. Ele recebeu um nome que não pediu, o nome dele era José. Agora ele recebe Zafenate Paneia por nome, um nome egípcio. E não sabemos, irmãos, com precisão o que significaria este nome. Alguns vão dizer que seria algo parecido como Salvador do mundo, sabe? Alguns vão sugerir algum nome desta natureza, né, tentando entender o que poderia significar isto. Alguns vão dizer, não, está associado a algo a Deus salvará. Bom, nós não sabemos, com certeza, se esse seria o significado real do nome dado a ele neste contexto. Mas fato é, ele recebe um nome egípcio e recebe agora uma mulher pagã por sua esposa. E então, meus irmãos, era uma mulher, com certeza, de posses, né? E uma mulher reconhecida ali no meio deles, era alguém que fazia parte também da realeza. Mas então o que acontece? Verso 50 vai nos dizer, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. Não é o verso 50. Nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Mais à frente ele vai ter filhos com essa mulher. Mas anteriormente o texto vai nos dizer o seguinte, a partir do verso 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Então está aqui José. Foi conferido a ele a sua responsabilidade e agora ele passa a caminhar para, como um bom administrador, atentar e olhar a realidade do Egito, né? Então ele está caminhando para poder observar tudo. E então, nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, verso 47, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal com Maria do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Então, José, ele começa agora a administrar de fato. Agora ele mete as mãos à obra. E o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a juntar cereais. Então, ele vai passar as cidades, ele vai então organizar cidades e celeiros nas cidades. Aquilo que for tirado daquela cidade vai ser colocado num celeiro naquela mesma cidade e ele vai começar a armazenar muito. E o texto vai nos dizer, foi tanta coisa que não tinha como mais contar.
estava abarrotada de comida. E foi isso que José fez, administrando devidamente aquilo que foi confiado às suas mãos. Quando nós olhamos para isto, irmãos, é algo interessante, porque o que acontece? José é reconhecido como um homem sábio, é reconhecido que nele há o temor de Deus, a ele é confiado e dado autoridade, e o que é que este homem faz? Ele então recebe esta autoridade, ele assume a sua responsabilidade e passa a administrar devidamente os recursos que pertenciam ao seu Senhor. Interessante na vida dele isto, porque é algo que nós devemos pensar acerca de nós também. José, ele está assumindo um papel, podemos pensar assim, como um bom mordomo. Ele é aquele que está administrando devidamente os negócios do seu Senhor. Quem é o Senhor dele ali naquele contexto? Obviamente que o Senhor de José é Deus, Yahvé, mas aqui é Faraó. O que é que ele faz? Ele trabalha e administra sabiamente. Ele é um bom mordomo. Pensar nisto, meus irmãos, nos leva a refletirmos sobre coisas relacionadas à nossa vida também. Uma coisa primeira que nós podemos pensar acerca disto aqui é que José ele parte para o trabalho, mãos à obra. Isto é fundamental para todos nós devemos entender. Todos nós temos as nossas vocações, todos nós temos trabalhos distintos que fomos chamados para fazer neste mundo. E o que é que nós devemos fazer? De fato, trabalhar. Nós não podemos ser como aqueles que são confiados em, então, um trabalho e nós, na nossa preguiça, negligência e irresponsabilidade, simplesmente não assumimos o nosso papel. Então, os homens têm papéis distintos, né, da mulher. Então, você vai ver a mulher cuidando das coisas mais do lar, da sua casa, dos seus filhos. Trabalho não falta. Eu fico admirado como alguém diz assim, ela é uma simples dona de casa. Simples dona de casa, meu amigo. Vai tentar administrar uma casa devidamente, que tu vai ver o que é ter trabalho. Então, é trabalho duro. E a realidade é, ele assumiu o trabalho e nós devemos ser exatamente assim, aqueles que temem a Deus, que conhecem a Deus, são aqueles que irão assumir o seu papel e as suas vocações distintas neste mundo, trabalhando com as suas próprias mãos. Mas eu quero chamar, sobretudo, a atenção nossa, de nós homens. E eu sei que os irmãos trabalham, e trabalham duríssimo. E o que eu quero fazer é encorajá-los. E a vocês, crianças e jovens, a entenderem. Nós somos chamados, homens, a realmente trabalharmos muito. Semelhantemente ao nosso Senhor. O nosso Deus, quando criou o mundo e tudo o que nele há, ele trabalhou 6 dias e descansou 1 dia. Então, há trabalho e há descanso. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de descanso. Nós paramos o nosso trabalho comum e nos voltamos para a casa do nosso Deus. Este é o dia da feira da alma. É o dia de adoração ao Senhor. Mas de segunda a sábado é dia que nós somos chamados a trabalhar. Então aquilo que você faz, meu irmão, você deve fazer com tudo o que você puder. E visando então a glória de Deus nisto. E veja, quando eu falo sobre trabalhar muito, eu não estou dizendo para você passar o dia inteiro no trabalho, se matar no trabalho. Não. Você tem as responsabilidades na sua casa também, no pastoreio com seu filho, tempo com a sua esposa, tudo isto você vai ter que saber administrar. Você vai ter que ser um bom mordomo do seu tempo para que você possa trabalhar e cuidar das outras questões que são de fundamental importância. Mas nós realmente somos chamados na nossa vocação, seja você um professor, seja você que trabalha com leite, com corte, com grãos, soja, não importa qual seja o seu trabalho, você vai fazer ele da melhor forma possível. Porque você tem em vista a glória de Deus. As cidades que eram tomadas por protestantes eram aquelas que mais prosperavam, diferentemente das que eram tomadas por uma tradição romanista católica. Por que razão? Porque os protestantes entendiam. Eu fui chamado por Deus para assumir minha vocação
para a glória de Deus. O camarada ia fazer o melhor trabalho possível. Não porque ele queria se vangloriar, ou se exibir, ou ser o cara. Não, ele não tinha em vista ele, como nós não devemos ter em vista nós, mas a glória do nosso Senhor no nosso trabalho. Outra coisa que também nós podemos aprender aqui é sobre a questão de mordomia mesmo, irmãos. Com aquilo que nós possuímos, que é confiado a nós, nas nossas mãos. Tudo. Nossa vida, nossos bens, nossos negócios. O Senhor nos dá. E Ele nos dá para que possamos administrar tudo. Não com a ambição, ganância, nem de qualquer jeito. Mas para a glória de Deus, para o bem daqueles que estão ao meu redor, não é? É assim que nós devemos fazer. Então, se eu possuo meus negócios, eu vou realmente tentar administrá-lo de modo que o meu Senhor ele possa realmente se agradar disto. E veja, meus irmãos, nós falhamos muito nisto. Eu preciso aprender muito isto. A como lidar com os meus negócios, seja com a lida com as coisas da minha casa, seja com o dinheiro, tudo. É uma questão envolvida que envolve mordomia. Porque, veja, se você é alguém que é um mordomo, isso significa que o que você tem não é seu. Logo, uma vez que não é seu, você não pode usar de qualquer jeito. Você não pode fazer, é meu, eu vou fazer de qualquer jeito. Estraga, bagunça, confunde, é um negócio feito de modo totalmente atravessado. Eu não posso fazer deste modo. Ainda que você seja o seu patrão, o dono dos seus negócios, ainda assim, sobre você tem aquele que é o verdadeiro dono de absolutamente tudo. E este é Deus. Então você vai procurar, com sabedoria, atentar para os seus negócios, pensando devidamente, orando ao Senhor para que Ele possa instruir você a como guiar os seus negócios. Se você realmente está em busca de aprender a administrar suas coisas, você vai então ouvir aqueles que sabem o que fazem e fazem direito. Você vai se assentar com alguém e humildemente vai dizer assim, meu irmão, me ajude a me orientar nos meus negócios, na minha vida. E então, se for alguém crente que teme a Deus, ele vai dizer a você, meu irmão, você pode seguir por este caminho aqui, instruindo você biblicamente. Se nos falta isto, não é? É importante que nós façamos assim. Veja, isso é a igreja de Cristo, irmãos. Nós devemos contar uns com os outros aqui. E há pessoas com dons distintos aqui. Pessoas que têm habilidades distintas. E é como é bom você poder contar com seu irmão em Cristo para que ele possa ajudar você a ser um bom mordomo das coisas de Deus. José, certamente, foi um bom mordomo ali. Uma outra coisa interessante que nós percebemos na vida de José aqui, ele não é somente alguém que trabalha duro, ele não é somente um bom mordomo das coisas de Deus, mas é interessante como ele, em meio a todo este momento aqui, nós não vemos José manifestar qualquer tipo de arrogância sobre o mundo, sobre as pessoas, ou de alguma forma o texto sugerindo que ele se exaltou de alguma forma. Nós encontramos alguém que se coloca naquela condição, ele assume aquele posto e humildemente parte para o trabalho. Ele parte para fazer aquilo que ele foi chamado naquele contexto. Porque, meus irmãos, veja, se tem uma coisa que pode nos fazer, muitas vezes, nos afastar de Deus, e não somente nos afastar de Deus, mas pode muitas vezes nos fazer, de fato, ser pessoas mais perversas, é quando a nós é concedido poder. Talvez seja mais difícil assumir uma posição de poder e você lutar contra o seu coração nestas questões, do que até mesmo enfrentar o sofrimento. O sofrimento pode fazer com que muitos acabem se afastando de Deus, outros, segundo a sua providência, acabam se aproximando do Senhor, mas são muitos aqueles que assumem posição de liderança. Aquilo sobe para a cabeça da pessoa. E essa pessoa pensa que é Deus e se afastam de Deus. Já viu isso por aí? Isso acontece, irmãos, frequentemente.
não são poucas as vezes. Fora da igreja, dentro da igreja, nós podemos ser realmente pessoas ruins. Podemos imaginar que somos colocados no posto, que somos colocados como aqueles que estão lá em cima e então eu sou um manda-chuva, eu mando mesmo, é isso e acabou-se e não tem papo e você então pensa que é o próprio Senhor realmente sobre tudo e sobre todos. Quando na realidade, irmãos, aqueles que são colocados em posição mais elevada são aqueles que na verdade são chamados para servir o outro. Com tudo o que tem. O rico é aquele que vai servir o pobre. Como? Ele não somente vai ajudar o pobre, ajudando ele com recursos nas suas necessidades, mas ele vai ser aquele que de alguma forma vai servir o pobre, concedendo até mesmo a ele a graça de ter com que trabalhar. E vai ser alguém humilde que não vai pensar que é superior a outra pessoa, mas vai entender que na realidade é igual. Ou poderia, na verdade, seguir o conselho apostólico. Considere o outro como superior a você mesmo, ainda que ele seja o seu subordinado, ainda que ele seja o seu funcionário. Você não é melhor do que ele. Nós não podemos nunca permitir que algo desta natureza aconteça. Então, José, ele parece de fato ser alguém que caminha humildemente diante do seu Deus, assumindo a posição sem permitir que isto suba a sua cabeça. Ele simplesmente faz o que deve fazer, com a sabedoria que só pode ser encontrada em Deus. Como mencionei anteriormente, irmãos, até aqui nós temos visto José, tendo então de se sujeitar agora a casar com uma mulher que é de fora do povo da aliança e então recebendo um nome, ele se torna, meus irmãos, um cidadão egípcio. Ele não está no meio do seu povo, ele está fora do seu povo. Mas sabe o que é interessante acerca da vida dele também? É que ainda que ele esteja no meio de um povo pagão, ele permanece alguém interessado e desejoso de viver para o seu Senhor, segundo a sua palavra e a sua aliança. Você pode perguntar assim, mas onde isso é revelado, pastor? É interessante. Verso 50 em diante vai dizer: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Verso 51. José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Meus irmãos, são 2 nomes egípcios, 2 nomes de povo hebreu, do povo de Deus. O simples fato dele colocar 2 nomes do povo dele nos seus filhos revela que José, ele não estava ali como alguém que estava interessado em se sujeitar ou se conformar à realidade da vida daqueles que não temiam a Deus. Aqui trata-se de um grande testemunho público da fé de José no seu Deus. De alguém que estava interessado que no seu filho, nos seus filhos, fossem revelado, e vai ser revelado posteriormente, que estes seus filhos são povo da aliança, filhos da aliança, e ele deseja que eles sejam estes homens para a vida. Então ele dá 2 nomes hebreus, do nome do povo de Deus. E qual então é o significado deste nome? É interessante. A um ele chamou de Manassés. Por quê? Ele vai dizer que Deus me fez esquecer. Seria algo associado ao nome de Manassés, né? Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Alguém pode pensar assim, ele quer esquecer da casa do pai dele. Não, não é essa a ideia, irmãos. A ideia seria basicamente o seguinte, é que Deus me fez esquecer dos sofrimentos e angústias da casa de meu pai. Então, ele está apontando para a realidade daquilo que ele havia experimentado anteriormente.
E nós mencionamos no início, José sofreu na mão dos seus irmãos. Ele sofreu lá, ele foi lançado num poço, ele é tirado do poço, ele é vendido, ele é lançado no Egito. 13 anos, tempo, muito, sofrendo amargamente, longe da terra de Deus, longe do povo de Deus e sofrendo. Mas ele vai dizer assim, e este nome, ao olhar para o filho dele, ele vai sempre se recordar disto, Manassés, Deus me fez esquecer de tudo aquilo. Posteriormente nós veremos ele aplicando isso na realidade. Não é somente um testemunho público nos lábios. Quando ele se deparar com os irmãos dele, vai ser revelado de fato o que ele esqueceu. E veja, não é que ele esqueceu, foi deletado da memória dele. E o que foi que aconteceu no passado? Não é isso. A ideia aqui, meus irmãos, é que ele perdoou e passou. Ele não vai se lembrar daquilo como alguém que está com angústia, com raiva no coração, com ressentimentos, e então para olhar para seus irmãos e para aqueles que machucaram ele no passado, dizer assim, vocês fizeram isso comigo, eu vou descontar tudo o que fizeram comigo agora, porque eu sou vingativo. Não, ele não faz nada dessa natureza. Esta não é a ideia do próprio José. Ele é alguém que entende que isso passou. Eu vou esquecer, está perdoado, está cancelado isto que foi feito comigo. Meu filho é Manassés, eu vou esquecer de todo o sofrimento na casa de meu pai. Meus irmãos, e é interessante, né? Na nossa caminhada é assim, nós sofremos muito, alguns mais do que outros, né? Nós sofremos com a maldade de outros, contra nós. Pecados de pessoas cometidos contra nós, que nos ofenderam de alguma forma, que nos traíram de alguma forma, que foram realmente infiéis, injustos. Certamente alguém já pecou contra você. E eu não sei se você é alguém que de alguma forma guarda no seu coração ressentimento, ira. Mas, meu irmão, se você é alguém que realmente teme a Deus, isso não pode ser nutrido no seu coração. Não pode ser nutrido no coração do crente qualquer tipo de ódio, ressentimento contra quem quer que seja. É exatamente assim que devemos agir, semelhante a este homem aqui. O nosso maior exemplo é Cristo, obviamente. Mas entenda, alguém que teme a Deus é alguém que realmente vai estar grandemente disposto a perdoar qualquer tipo de ofensa cometida. E vai esquecer, como o Senhor esquece, como a palavra nos dizer. Ele esquece dos nossos pecados. Não é que ele não se lembra, mas é que ele não vai pegar aquilo ali, vai jogar na nossa cara, assim, toda vez que a gente aparecer diante dele. Ele nos perdoou completamente. Somos chamados a isto, irmãos. Somos chamados a, de fato, se alguém fez algo mal contra você, nós somos chamados a perdoar e esquecer. Nós não podemos ficar nutrindo isso, porque no nosso coração a realidade é que isso será mal, vai fazer mal, faz mal para nós também. Não é? E é de um grande sofrimento sem fim. Não é? Eu não posso pensar, como muitas vezes nós somos tentados a pensar, que a ofensa foi tão grande que não tem condição de ser perdoada. Não há ofensa maior que a ofensa que nós cometemos contra o nosso Senhor. E Ele nos perdoou. Aqueles, então, que foram perdoados por Deus são aqueles que são chamados a perdoar o seu irmão e esquecer. José, então, está revelando isto. O seu filho aponta para esta realidade. Mas também tem um outro filho. Então, José, ele é alguém que esquece para perdoar. E ele é alguém que em Efraim é aquele que vai lembrar do seu contexto atual. E ele vai, nós podemos pensar assim, em Efraim apontar para a realidade de que alguém que agradece a Deus aqui também. Porque o que acontece? Ele vai dizer assim, o segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então vejam, tanto a casa dele era uma terra de aflição, como o Egito era para ele uma terra de aflição. Mas ele vai reconhecer que Deus o fez próspero. Reconhecer que Deus o abençoou ali. Ele vai reconhecer que o Senhor o tem sustentado
mesmo em meio àquele contexto de aflição. Mesmo em meio a um mundo cheio de pecados e desgraças. Então, o nome Efraim aponta para esta realidade e nós podemos pensar acerca de nós também, irmãos. Nós, semelhantemente a José, estamos na terra da aflição. Nós, semelhantemente a José, estamos num contexto totalmente difícil. Nós, semelhantemente a José, estamos envolvidos no meio de um povo que não conhece a Deus. Mas como o Senhor muitas vezes nos tem feito prósperos e tem nos abençoado. Isso deve, de fato, nos conduzir a louvá-lo e dar a Ele por sua bondade. Como José certamente tinha um coração grato a Deus por isto, por toda a bondade do Senhor revelada para com ele, no meio de um povo que não temia a Deus. Meus irmãos, você pode pensar assim talvez, eu não sou próspero assim não, pastor. Eu só tenho a comida que eu boto na boca hoje, tenho que arrumar a próxima do dia de amanhã, eu tenho que trabalhar para ver se eu consigo comprar alguma coisa para a gente almoçar. Meu irmão, você é próspero. Se você tem o que você precisa na sua mesa, na sua casa, você é mais que próspero. Nós realmente deveríamos dizer frequentemente, eu realmente estou melhor do que eu mereço. Porque, irmãos, nós estamos realmente melhores do que nós merecemos. O Senhor tem nos dado abundantemente tudo, realmente. Você não vai olhar para o outro e se comparar, assim, rapaz, prosperidade é ali, eu estou na miséria. Vai depender do seu ponto de referência, realmente. Se você olhar para alguém que está transbordando de recursos, de dinheiro, de negócios, de coisas dessa natureza, você vai pensar, realmente, o negócio está ruim. Mas se você tem o que precisa, o que de fato nós devemos, meus irmãos, fazer é ter corações gratos realmente ao Senhor. Corações contentes no Senhor. Seja no momento de angústia ou aflição, contentamento, como também no momento de prosperidade, contentamento no Senhor. Coração guardado e feliz, porque o Senhor realmente tem nos abençoado grandemente. Mas José, ele vai dizer, esta é a terra da minha aflição. Ele não vai dizer assim, olha, esta é a terra da minha habitação perpétua. Porque José, irmãos, ele está interessado em algo que vai muito além desta terra da aflição. Ele sabe que ali não é a sua terra. Ele sabe que ali não é a sua habitação. Ele está interessado, meus irmãos, numa terra que é a terra que é prometida aos seus antepassados desde sempre. É a chamada terra que mana leite e mel, que vai ser dito na Escritura. É aquela terra onde nós habitaremos com o Senhor para sempre. É aquela terra onde a justiça, a santidade, a beleza, onde Cristo habita. Ele sabe que ele é somente, irmãos, um peregrino numa terra de aflição e que é uma pátria superior que o aguarda. E é exatamente isto, meus irmãos, essa perspectiva que nós devemos ter também. O crente tem esta perspectiva. Ele vai entender que em meio a este mundo de aflições, pecados, conflitos, confusão, até mesmo prosperidades em alguns momentos da nossa caminhada, esta não é a nossa perpétua habitação. E quando eu digo esta não é a nossa perpétua habitação, não estou dizendo que vai ser destruído tudo aqui do jeito que está e então a gente vai viver voando nos céus. Nós aguardamos de fato novos céus e nova terra no sentido de que esta terra será purificada. Esta terra será plenamente restaurada e nós habitaremos em novos céus e nova terra, onde a justiça habita. É isto que nós aguardamos. Esta é uma mente peregrina, que é uma mente que está na vida de todos aqueles, de todo o povo do Senhor, como na vida do próprio José. Mas então, a última parte, meus irmãos, nós concluiremos. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra,
Abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Então notem, passaram-se já os dias de abundância. A fome chegou. José havia dito. Aquilo que foi dito realmente aconteceu. E agora o que acontece? As pessoas começam a buscar por pão. E pão só tinha onde? Na terra do Egito. Então os povos teriam então de sair, se deslocar para ir até lá. Então o faraó vai dizer, olha, vocês devem ir até José. O que ele então disser, fazei. É exatamente isto que deve acontecer. Interessante, meus irmãos, isto agora. A fome realmente chegou, a necessidade bateu a porta de todos. E nós paramos e pensamos assim, mas por que razão tudo isto? Por que razão, então, Deus fez com que tivesse grande abundância e agora grande escassez? Todo o mantimento vai ser conduzido ali para o Egito e as outras nações, os outros povos terão de correr até lá. Meus irmãos, é um Deus que, em sua providência, conduziu tudo isto com um propósito redentor. Como a família de José, como o seu povo poderia ser redimido e salvo se isto não acontecesse? Haverá grande necessidade do seu pai junto a seus irmãos se deslocarem até lá, encontrarem José e então José vai dizer, tudo isso teria de acontecer para que se salvasse o povo. Grandemente necessário todo este processo. Então, José realmente teve de ir para lá, tudo isso deveria acontecer para que a graça de Deus pudesse ser revelada com os seus. Quando nós olhamos, meus irmãos, para isto que acontece aqui na vida de José, nós também paramos e pensamos assim, puxa vida, que coisa realmente extraordinária, porque isto aqui... Quando nós olhamos para a vida do próprio José, nós vemos muito nos seus atos do que aquilo que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. José ele foi traído, José ele foi enganado, José ele foi entregue aos malfeitores, José foi humilhado, José foi exaltado. Todo o poder foi dado a ele sobre a terra do Egito. Vimos que diante dele pessoas se prostram de joelhos diante dele. A quem? Diante de José, de Faraó, aquele a quem foi dado todo o poder na terra do Egito. Ele sai de uma humilhação a uma exaltação na terra do Egito. O que foi que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi humilhado, nosso Senhor Jesus foi traído, ele foi esbofeteado. Nosso Senhor Jesus Cristo passou pelos mais amargos sofrimentos nesta vida, mas ele foi exaltado. Um texto que nos fala com muita clareza sobre isto é o texto de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo de número 2. A partir do verso 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele foi humilhado até a cruz, ele foi lançado na sepultura. Isto é o próprio Deus encarnado, irmãos. Mas o texto vai nos dizer, verso 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor,
para a glória de Deus Pai. Impressionante, irmãos. Cristo exaltado, toda a terra se prostrará diante dele. Tanto aquilo que está embaixo da terra, na terra, nos céus, acima dos céus, se dobrarão diante do Senhor e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Este Cristo que padeceu naquela cruz maldita para salvar pecadores indignos. Para salvar um pecador como José, que só pode ter sido salvo pela graça. Semelhantemente a todos nós, que pela mesma graça fomos salvos, tendo a nossa fé no único que pode e deve ser o objeto da fé de todos nós. O único em quem nós podemos encontrar salvação. Fora de quem não há salvação, Cristo. É este Cristo, meus irmãos, que deve ser de fato anunciado. Aquele em quem os homens poderão encontrar real alimento. Todos eles estavam indo para a casa onde eles encontrariam pão. E lá eles poderiam então encontrar aquilo que poderia saciar sua necessidade física. Cristo é aquele que é pão que desceu dos céus. Ele é aquele que pode saciar completamente, eternamente, aqueles que se achegam a Ele. Se você não conhece a Cristo, você deve correr para Cristo. Você deve correr para Ele, porque somente nele você encontrará aquilo que é necessário. Somente nele você que está morto vai encontrar vida. Somente nele você que está nas trevas encontrará luz. Somente nele que você perdido encontrará o verdadeiro caminho que conduz a Deus. É em Cristo Jesus, o nosso único, perfeito e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar, irmão. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela graça de ouvirmos a pregação da Tua palavra. Graça, ó Senhor, de estarmos sendo expostos à Tua verdade. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus tão bondoso, um Deus tão misericordioso. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, a sermos homens e mulheres que temem a Ti, que são sábios, inteligentes, que andam nos Teus caminhos, que confessam a sua fé publicamente, que Te temem, ó Pai, e que são verdadeira luz, de modo que o mundo possa contemplar a Tua luz em nós, Senhor. Ó Deus, sê conosco, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a sermos fiéis a Ti. É o que Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.